Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCVcast. Nós falamos aqui do Rio Grande do Sul, do Ministério Batista Cristo é a Vida. E nessa época de férias, eu sei que muita gente está descendo para o Rio Grande do Sul, aqueles que não fazem parte, né, do nosso estado, e a gente quer convidar você a passar aqui no MBCV, porque certamente, né, ou a maioria que vem para o Rio Grande do Sul dos outros estados, vem para conhecer Gramado, Canela, e não tem como chegar lá se não passar aqui pela frente de Novo Hamburgo e para poder pegar a Estrada da Serra, né? Nós estamos aqui no meio do caminho e queremos convidar você. Então, todas as quartas-feiras, 20 horas, nós temos culto. Nas sextas-feiras, 20 horas, a gente tem culto. E nos domingos de manhã, às 8, às 16 da tarde e às 19 à noite. E para quem é da galera jovem, né, nos sábados às 20 horas também. Então você é convidado a passar por aqui por esse tempo. E eu também já quero adiantar, né, que nós teremos o culto de Natal, nós teremos um momento muito especial no dia 25, nós teremos a virada do ano. Se você vai estar por aqui durante esse período, também é convidado. Nas segundas-feiras pela manhã, nosso podcast fala com o pastor Neuci José Rorato, e esta segunda-feira de uma forma muito, muito especial, porque teve algo que aconteceu semana passada que foi muito importante. Nós vamos falar sobre isso. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos os que nos assistem, que nos seguem. Desejo a todos, começando pelo bom dia mesmo, e uma excelente semana. Estamos aí, começando o mês de dezembro, e olha, vem ano, os anos vão, e a vida continua. E o segredo de ter uma vida satisfeita, realizada, de se estarmos de bem, entrando ano e saindo anos, tá? É a maneira com que a gente vive cada dia. Por isso que o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Pois olha, eu não estou preocupado com o ano que vem. A minha preocupação é hoje. Qual é a minha agenda hoje? Quais são os compromissos? Claro que o básico da vida já está automatizado. Mas coisas importantes eu não empurro com a barriga e não me esqueço também. E um dia de cada vez a gente vai fazendo o que pode, que na soma deles nos deixa bom resultado. Na proposta do tempo de hoje, né? Porque hoje nós vivemos uma vida acelerada, né, pastor? Muito. A maioria, principalmente os mais jovens, tem o SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Então, tudo que faz já tem um sentido de urgência. Esses dias eu lia sobre essa questão e um psicólogo falava sobre você analisar como as pessoas comem. Como as pessoas comem, a velocidade que elas comem, fala muito sobre a personalidade das pessoas. Então, porque para mim comer não é um prazer, comer é uma obrigação. Né? Porque eu sou acelerado. Então, quando o pastor fala, né, que ele vai viver um dia de cada vez, vivendo cada minuto desse dia, a gente está vivendo a contramão do nosso tempo atual, né? Isso exige, pastor, exige que a pessoa tenha mais entendimento e seja mais lenta no pensar também, mais lenta assim nas decisões, mais lenta em tudo, eu acho. Mas isso é bom, né, pastor? É bom porque não adianta atropelar as coisas. Uhum. Eu aprendi que eu cumprindo os meus deveres, porque a vida ela nos traz muitas lições e a Bíblia nos ensina muitas ilustrações a respeito do ser humano. Ele é comparado a uma árvore. Você vê a árvore crescer? Não. E ela está aí. Devagarzinho. Se você fizer alguma marca nela, nem um ano você vê uma diferença, mas de um dia para o outro não. Mas a gente olha árvores de todos os tamanhos, espessura, enfim, e continua.
Assim é a vida. Não adianta querer viver tudo hoje, ou gastar tudo hoje, ou resolver tudo hoje. Não. Vamos fazer o que podemos e continuarmos em pé, inteiro, saudável para o amanhã. Porque não adianta nos autodestruir hoje ou querer desfrutar de tudo hoje e o amanhã. Como é que fica? Eu aprendi colocando os pés no chão, andando dentro de um domínio que eu possa continuar, e assim a vida vai. Mas se fala isso para os mais jovens, né? Mas vou perguntar para você, nossa audiência, qual é o seu ritmo? Deixa eu te contar uma historiazinha dos matutos. No tempo lá na década de 50, eu ouvi essa história na década de 70. Peraí, só vamos traduzir o que é matuto. Uma pessoa do interior, com a experiência de vida, que conhece a natureza humana e a natureza dos animais também. Tá. Então, naquele tempo que começou a surgir essa jovem guarda, não tinha, o veículo era só para ricaço. Mas alguns aí, querendo também andar mais rápido, se organizaram, se muniram de uma carroça com cavalos. E aí resolveram ir numa balada naquele tempo, né? Mas eles não conheciam bem o caminho, mas sabiam que aquele caminho levava naquela cidade na qual tinha aquele evento. E saíram, 2 jovens na carroça, rumo a uma realização para jovens, e o caminho estava longo. Encontraram um matuto no caminho, um velhinho, e perguntaram: ô fulano, está longe ainda a cidade que eles queriam ir? Deram o nome da cidade, mas não deixaram nem o velho responder. Está longe? Será que nós chegamos lá hoje? Aí o velho, olha, não disse que estava longe ou não, só disse assim para os jovens: se vocês forem devagar, vocês chegam. Mas terminou a historinha, pastor? Não. Tá. Mas aí os jovens já tiraram um sarro da cara do velho. E meteram pau. Não, esse velho é burro. Se a gente for devagar, aí que a gente não chega. Se a gente for ligeiro, nós vamos chegar mais rápido. E deram um laço nos cavalos para chegar mais cedo. E logo os cavalos cansaram, que caíram, que arriaram. Depois que os cavalos cansaram, que eles não puderam chegar, eles reconheceram: aquele velhinho estava certo. Se nós tivesse vindo devagar, não tínhamos cansado os cavalos e teríamos chegado ao nosso destino. A voz da experiência. Mas eu tô agora. Hoje a gente está saudosista, está trazendo palavras que são gauchescas, né? Mas agora o senhor estava falando, eu estava lembrando, claro que eu era pequenininha, pastor, mas a diversão dos jovens era a quermesse da Igreja Católica. Sim. Que tinha, assim, eles faziam comidas e danças e tudo, né? Era quermesse. Lá é que os jovens iam se encontrar, ou pelo menos falar, ver outras meninas. E aí tinha um alto-falante, e eles diziam assim, ó, fulana que tá com a roupa cor-de-rosa e com o cabelo preso com um top branco, alguém está mandando uma música para você. O senhor lembra disso? Olha, bons tempos. E todo mundo ficava alvoroço, bons tempos. Mas, pastor, agora no último dia 28 de novembro, né, nós tivemos a honra, né, de
através da sua vida, né? O senhor recebeu, mas a gente se sente honrado como igreja também, o título de cidadão honorário da cidade de Novo Hamburgo. Por quê? Por que honorário? Né? Porque não nasceu aqui, né, pastor? O senhor nasceu em outro lugar. Então, eu queria ver, assim, ó, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual é que é o significado desse reconhecimento para o senhor, que ainda é jovem na idade, porque ainda tem muito que viver, né? Porque às vezes, não, mas hoje, pastor, hoje as pessoas estão vivendo muito tempo, viu? Então, você ainda vai usufruir do legado, e aí eu não falo de legado familiar, que isso é natural, né? Eu falo do legado intelectual. Eu creio, assim, eu creio muito mais, né, no legado intelectual, porque no legado familiar nem sempre a família toma as decisões que a gente gostaria, mas no legado intelectual tu não atinge só a tua esfera de ação, que é a tua família, né? Tu alcança outras famílias, outras cidades, outros estados e outras nações, como é o caso aqui da visão do MBCV. Então, qual que é o significado para alguém que ainda vai poder usufruir de muito do que tem trabalhado pela sociedade hamburguense? E eu quero, mas para começar a conversa, por que Novo Hamburgo? E da onde saiu, né? Novo Hamburgo faz parte da minha vida há 36 anos. Um pouquinho mais, 37 anos. E aqui que realmente o meu ministério, o meu chamado, ele foi plantado, ele foi implantado e começou a dar fruto. E o fruto desse ministério, Ministério Batista, Cristo é a Vida, hoje tem ultrapassado muitas fronteiras, mas a raiz é aqui. Esse pioneirismo nasceu aqui, dessa visão que alcança a família, desta visão que traz para a vida espiritual, governo de Deus, o reino de Deus, e dentro do governo de Deus estão os deveres dos filhos de Deus. E nós trabalhamos muito nesse significado, que nós somos uma tricotomia, nossa vida é tridimensional, e diante desses ensinos que Deus foi nos usando para ensinar o povo, e o povo repassando, multiplicando, frutificando, a igreja foi criando expressão, não só no município, mas a nível de estado, a nível do país e a nível de missões internacional. Então, esse reconhecimento que eles fazem à minha pessoa, porque pela coragem que no ano de 1988 tomaram uma atitude de abrir mão da vida secular. Eu era empresário, eu era comerciante, abrir mão da minha vida secular e, pela fé e obediência ao chamado, começar essa obra. Alguém viu, e não tem como diz a própria palavra, esconder uma cidade que é construída sobre uma montanha. Então, os frutos, os resultados, e também aquilo também que a gente é diferente ou faz coisas diferentes, uns aplaudem, reconhecem, outros se incomodam. E vaiam. Então, por alguém das nossas autoridades do Legislativo, fui apresentado, aprovado e honrado. Como também, uns meses atrás, também já fui honrado pelo Poder Executivo. A nossa prefeita também honrou pessoas de destaque dentro de sua gestão. Eu nunca trabalhei em órgãos públicos,
mas eu sou uma pessoa que sirvo ao público através da fé, do ensino, não só o ensino religioso, mas o ensino acadêmico. Também criamos nessa trajetória dos 36 anos de vida aqui dentro de Novo Hamburgo a Escola Batista Cristo é a Vida, que hoje tem 4 extensão, e assim estamos. Eu sei que é fruto, honra é colheita. Uhum. Então a pessoa só é honrado quem honra. Quem honra a verdade, um dia a verdade trará recompensa. Quem honra a autoridade, um dia as autoridades reconhecerão. Uhum. Quem honra valores, princípios, quem honra valores, esses valores também se agregam. Quem honra o bem, esse bem também lhe segue. Então está aí, não por escolha minha, mas recompensa das minhas escolhas. Olha, boa palavra essa, né? Porque toda a boa escolha, ela nos traz recompensa. Assim como o contrário também é verdadeiro. Quando nós fazemos más escolhas, muitas vezes nós estamos fechando algumas portas na nossa vida por não tomar a melhor decisão, pelo imediatismo, não olhando o tempo, o meu eu do futuro, né? Porque a gente só olha o eu do presente e não olha o eu do futuro. Então, se eu quero olhar o eu do futuro, eu preciso investir no meu eu do presente através daquilo que eu sou, daquilo que eu deixo, daquilo que transborda de bom em mim. Então, é muito interessante e importante, você que está nos assistindo hoje, mas ninguém me reconhece, eu não sou valorizado, e é um bom questionamento que você deve fazer, né? Quem você tem honrado, quem você tem valorizado, porque normalmente as dores que nós sentimos, elas são aquilo que nós não conseguimos resolver no nosso passado ou no nosso presente, então a gente começa a sentir as dores, né? Não sou valorizado. Não, você não valorizou. Eu não sou honrado. Você não honrou. Não, mas eu faço e ninguém me vê. Deus vê. E aí é Deus quem faz esses movimentos, né, pastor? De tocar no coração de alguém, de até mesmo um órgão competente da nossa sociedade enxergar o trabalho que você realiza. E aí é uma ação sobrenatural. Não é uma coisa que você vai lá e diz, olha, eu quero ser honrado. Isso não é sobrenatural, isso é natural, né? Mas quando há um movimento espiritual por trás, aí você tem um peso maior naquilo que você recebe. Mas de onde o senhor veio? Eu sou natural da cidade, hoje cidade Mata, Rio Grande do Sul, no centro do estado. Então ali foi que começou a minha história. Dali, até os 5 anos eu morei ali com meus pais e depois nos mudamos para São Luís Gonzaga. E lá, aos 16 anos para 17 anos, eu, junto com a família e alguns familiares, viemos para o Vale. Eu morei de 68 a 78 em Sapiranga, de 78 a 88, Estância Velha. Ciclos de 10 anos. Mais ou menos, meus ciclos 10 anos. 10 anos eu trabalhei na agricultura, 10 anos trabalhei na metalurgia, 10 anos eu fui comerciante. Olha aí. E a partir dali, então, de 88, começou a minha história em Novo Hamburgo com o meu chamado. Na década de 80, mais ou menos uns 8 anos atrás, 6 a 8 anos atrás, antes de começar essa obra, eu tinha e tive muitos questionamentos. Que a igreja não tínhamos igreja para pessoas de um nível social melhor, a não ser a católica e a luterana. Mas na época, linha... Eu lembro que crente era... Gentinha.
Gentinha, Tá? pobrezinha. Na linha neopentecostal não tinha igreja. E eu questionava, porque eu via o rico com fome e sede de Deus. Eu via pessoas cultas também com sede e fome de Deus. Eu via necessidade de o povo crente, o povo cristão, fazerem um melhor aproveitamento dos ensinos bíblicos. Porque o cristão fica subdesenvolvido se ele não desenvolve o seu conhecimento na palavra. E eu me converti na Assembleia de Deus, lá em São Luís Gonzaga, no ano de 1967. E em 68 viemos para Sapiranga. E eu via que crente era, bom, eu digo hoje com tristeza de alma, no começo, lá na minha juventude, eu fiz parte de uma igreja que 90% era analfabeto. Isso me incomodava, isso me inquietava. E por causa dessa minha inquietação, eu me predispus a ajudá-los. Começando com a escola dominical, que é o estudo bíblico. Eu comecei lá, já na década de 70, ensinando, sem nunca ter tido um pastor, um professor de teologia. Mas eu, no meu conhecimento, a minha conversão, as minhas experiências com Cristo, foi levando eu a compartilhar. E eu criei no poder da palavra. E nós não precisamos inventar nada. Tudo que o ser humano precisa para a vida está na palavra. A palavra é poder, a palavra é ungida, a palavra tem força espiritual para ajudar as pessoas a tirarem de dentro de si chamado, vocação, dons, virtudes. Isso tudo eu fui vendo necessidade de o sistema religioso melhorar. E eu, sabendo um pouquinho a mais que muitos, eu me predispus. Então, o que me levou e trouxe essas honras que hoje eu desfruto foi sempre uma disposição que eu tinha e ainda tenho de procurar ser solução. E tenho como minha última proposta de vida para com Deus a seguinte: Senhor, enquanto eu for útil, estou à disposição para servir. Mas o dia que eu não serei mais útil, Senhor, desocupa o meu espaço e dê para outro que possa aproveitar melhor. Então eu tenho como proposta de vida, pastora, trabalhar até o último dia. Uhum. E a hora que não puder mais, então já pode ir preparando aí. Existe a gente fala muito isso na área financeira, né? Mas se aplica para todas as áreas. Todas as pessoas que vão ser bem-sucedidas na vida, elas são inconformadas com o momento que elas estão vivendo. Elas lutam para crescer, né? E na área espiritual também, né? Pode ver que todas as pessoas bem-sucedidas não são pessoas acomodadas, não são pessoas passivas. O Dr. Mike Murdock, ele deixou um conceito, e esse conceito casou bem comigo, que ele diz assim: tudo aquilo que te incomoda, você é chamado a fazer parte da solução. Não para criticar, fazer parte da solução. E esse perfil eu sempre tive. Olha, desde lá da minha infância, eu era assim.
tudo aquilo que estava fora do lugar, tudo aquilo que incomodava uma criança, quando me incomodava, eu domava ela. Mas possivelmente, quando o senhor era bem pequeno, eles diziam que o senhor era metido, né? Que estava sempre curioso, metido. Mas quem tem visão tem ação. Tem ação. E até aprender da maneira certa. Fala muita besteira. Ah, sim, claro. É o processo, né? Então, eu acho que é interessante e vale a pena a gente dizer isso, né? Que vale a pena. Vale a pena você renunciar a algumas coisas olhando para o futuro. Vale a pena você plantar, mesmo quando parece que o terreno não vai dar o fruto que você gostaria. E comparando com uma raiz, como o senhor no início a gente estava falando, né, pastor? Eu plantei um limoeiro lá em casa, 2 anos. Eu olho para ele e eu falo com eles, cadê os limões? Cadê os limões, gente? Realmente, essa paciência que a gente precisa ter com os outros e a gente também precisa, às vezes, ter com a gente mesmo, né, pastor? E tenho certeza que se eu lhe perguntar hoje a maneira como o senhor vê a vida, da maneira como o senhor via a vida quando tinha lá 18, 20 anos, assim que converteu, é totalmente diferente. Mudou. Mas eu já desde cedo, pastora, eu acreditei em mim. Eu não pedi nada para ninguém. Eu pedi oportunidades para mim desenvolver capacidade. E hoje eu trabalho bem um conceito que diz assim: a vida não dá. A vida devolve. A vida devolve. Agora eu pergunto, o que você tem para receber? Quero dizer, eu tenho muita coisa a colher. Porque eu ainda trabalho para as recompensas na vida eterna. Além da vida eterna que está reservado, a vida terrena já está também devolvendo alguma coisa. E eu louvo a Deus por isso, que não é vão servir ao Senhor. Não é vão colocar em prática as instruções que a palavra de Deus nos dá. Porque tudo que a palavra nos ensina é para o nosso bem. E tudo que é para o nosso bem é uma lei de semeadura. E tudo que se semeia, se colhe. Então, eu louvo a Deus, porque 40 anos atrás, ser crente era vergonhoso. Eu ia dizer isso. Ir na igreja só de noite com a Bíblia escondida. Hoje, o cristianismo cresceu tanto que hoje os cursos de preparação, as mentorias, os coach, imersões e preparo, sabe que da onde vem isso? Da Bíblia. E essa Bíblia, os crentes têm ela desde muito. E como os crentes não vinham usando, os inteligentes se apropriaram, descobriram, estão usando para ganhar dinheiro. Mas quero dizer, eu não preciso trabalhar para ganhar dinheiro, porque a vida devolve. Eu preciso apenas ser solução na vida de alguém, como igreja, que de público vem reconhecimento, vem honras, vem resultados. Então, eu digo, vale a pena sim fazer o bem, vale a pena sim ser solução, vale a pena sim amar ao próximo, vale a pena sim ser um produto humano para servir bem os humanos. Olha só, uma lição, né? Já temos falado aqui, né, desse privilégio que temos de desfrutar da intelectualidade do pastor e poder compartilhar isso, né? Então, a gente se alegra como MBCV, como Ministério Batista, sobre eu diria uma menção honrosa, né? Porque eu acho que é muito importante a cidade que você é plantado reconhecer os seus frutos, porque ele transbordou no limite que você tinha de ação, né? Porque a gente está aqui dentro de uma igreja, mas todos os ensinos
que eu creio que isso, e eu torno a dizer que a coisa mais importante é o legado intelectual. Todos os ensinos que a pessoa recebe, ela pratica, não só uma pessoa em particular, mas as famílias, isso foi trazendo mudanças dentro da nossa sociedade, né? Nós hoje temos muitas esferas de ação dentro da sociedade, nós temos trabalhos com idosos, nós temos trabalhos nos hospitais, nós temos trabalhos com juniores, com adolescentes, com a escola, porque o apóstolo já mencionou aqui, nós temos eventos que a comunidade pode participar aqui dentro. Então, há uma relevância da igreja dentro da sociedade local, e não só da sociedade local, mas também em outros locais onde a igreja está indiretamente plantada e que tem trazido benefício para outras igrejas, outros pastores, outras famílias, né? Então, isso é muito grande, é muito gigante. Mas, normalmente, quando você está inserido dentro do contexto, você não acha que seja tão grande, né, pastor? Parece que a gente não enxerga muito essa dimensão, né? Mas quando a gente começa a fazer cálculos, a gente vê que se tornou muito ampla a esfera de ação e a influência. Eu acho que essa é a palavra correta. A influência da igreja, não só nas famílias, mas também em outras igrejas, né? Então, a gente se alegra com isso. Parabeniza o pastor mais uma vez, né? E nos alegramos essa semana aí, nós estamos iniciando o mês de dezembro, né? Vamos nos alegrar pelo que Deus tem feito em nós e através de nós. Pastor, mais alguma palavra? Nós estamos encerrando. Como legado que vai continuar falando, levando a minha voz, meus conceitos, minha filosofia de vida, já está em 8 livros. 8 livros que a gente foi compilando aí alguns resumos de algumas pregações. Então está aí a igreja no século XXI, quando florescem os troncos, restaurando a capacidade de ver, aviva-nos, as portas, as 12 portas, respondendo perguntas. E outro, restaurando os valores do reino. E você falou uma coisa interessante, a abrangência da igreja. A igreja é como uma família. Eu venho de uma família grande, éramos 13 irmãos, e naquele tempo não tinha emprego. Nós sabíamos gerar a sustentabilidade. Enquanto meu pai estava bem, ele conseguia alguns resultados, mas a minha mãe garantia alimentação na gestão, sabe do que, pastor? Da horta. De uma horta. Mas o que me chama a atenção, que me deixa uma lição, é o seguinte: eu nunca ouvi meu pai e minha mãe dizer, eu não sei no que vai dar, como é que vai terminar. Não. A gestão bem feita, os que nascem na gestão, reproduzem na gestão, continuam a gestão. Uhum. Por exemplo, como é que se administra esse MBCV, que hoje está em outros países, está em muitos estados da nossa nação e aqui muitas congregações? É só praticar o que aprendeu. Aprende, ensina. Primeiro, aprende, pratica, ensina, administra e depois monitora. O que você faz hoje com as viagens internacionais? Você vai abrir trabalho? Não. Você vai monitorar. É isso que está acontecendo. Uhum. Assim, toda a extensão e expansão do Ministério Batista Cristo é a Vida. Então, o que eu procuro quando abro uma nova frente, eu ensino e com a proposta. Não se começa nada
que não se vá continuar. Uhum. Problemas no andamento não é sinal para fechar, é sinal para realinhar. E o maior problema dessa nova geração que está subindo um deles, são três, é continuidade. Eles não são perseverantes. Uhum. Eles são imediatistas. Uhum. Mas por que isso tudo? É algo que eu também identifiquei, que o sistema religioso trabalhava somente a nível de alma. E através da visão que Deus nos deu, o MBCV ensina a trabalhar, a servir na linha do entendimento. E o entendimento é a capacidade de gestão. A alma é a fonte de sentimento. Uhum. Mas o entendimento é a capacidade para a gestão da vida. Foi muito bom. Agradeço a honra, o reconhecimento e, Senhor, até o último dia eu quero ser frutífero. E depois não quero mais estar aqui. Obrigado, Senhor. Amém. Tchau, gente.